Agora sim, amados, vamos ficar em pé. Nós vamos fazer a leitura, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O texto da palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas pedimos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. Esse mês todo nós estaremos, tanto pela manhã quanto à noite, estava conversando com o José, para nós, o pastor José, para nós alinharmos nesse mês de janeiro, o mesmo tema com toda a igreja. Primeiro motivo é porque o livro de Provérbios é um livro de instrução, motivação, é um livro que fala de questões da psicologia, do conhecimento relacional, motivacional. Alguns coachings famosos usam muito o livro de Provérbios. Não tem problema nenhum. Mesmo a psicologia comportamental faz muito uso do livro de Provérbios, não tem problema nenhum. Mas a pergunta que eu faço sempre quando eu estou lendo a palavra de Deus é: o que ela pode trazer para nós hoje? Qual o significado dessa palavra para nós hoje? E pensando nesse ano 2025, algumas questões já começam a mostrar, dúvidas, incertezas na área quase que completa da nossa vida social. Eu entendo que é interessante nós pensarmos sobre algumas questões que esse livro nos oferece. Na versão, a mensagem está assim, ó: tudo começa com o eterno, ele é a chave de tudo. Eu amo essa expressão porque é a mais próxima do hebraico. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes também amo, porque no original é idiotas. E na tradução, a Sociedade Bíblica Brasileira, portuguesa, achou muito pesada essa palavra idiota, né? Mas Paulo fala isso aos Gálatas: seus idiotas, quem vos fascinou? Mas a ideia de idiota ou ignorante dentro do hebraico é alguém que perde o rumo. O idiota é uma palavra que Platão criou na polis. Então, quem estava dentro da estrutura, seguindo as regras, é um cara jóia. Quem está fora é um cara alienado. Esnobam tal sabedoria. Eu gosto muito dessa tradução. Bom, o que nós queremos ver aqui, amado? Eu gosto desse autor, ele coloca o seguinte: a sabedoria de Deus é a sua capacidade de selecionar os melhores meios para a obtenção do alvo mais elevado. Primeira questão que eu quero que você seja despertado hoje em nome de Jesus: o livro de Provérbios não é um livro motivacional, nem da psicologia comportamental, é um livro inspirado por Deus, com princípios de um homem chamado Salomão, que viveu tudo. Ele fala: olha, o que você querer imaginar, eu vi, eu fiz, eu vivenciei. Então, no fritar dos ovos, ele coloca assim como uma palavra final: olha, eu cheguei a esse veredito. E ele tem algumas coisas, tanto com o livro de Provérbios e Eclesiastes, que às vezes assusta, né? É melhor estar num velório do que numa festa de aniversário. Quando você olha isso aí friamente, você fala: esse cara é sádico, né? Ou masoquista, sei lá. Mas o que ele estava querendo dizer é que às vezes na festa de aniversário você está com muitos planos, e na festa ou no encontro de um velório você para e reflete: oh, peraí, a vida é passageira, a vida tem um fim. Então, ele chama as pessoas a refletirem existencialmente. Que é aquela pergunta que não se faz muito nas igrejas hoje. Quem aqui, não precisa levantar a mão, tá? Mas quem aqui tem certeza que vai para o céu? Meu amado, numa sala de pastores, num curso de pós-graduação que estava dando, eu fiz essa pergunta. E nós tivemos mais da metade dos pastores dizendo: eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Isso, para mim, meu amado, me serviu com uma tristeza enorme, porque é falta de conhecimento da palavra de Deus. E aí entra uma coisa que a Monte Hebron não faz, que é consagrar por consagrar. Né? Nós só consagramos até agora o pastor Jussier. Guilherme, eu creio que ele tem uma unção pastoral, ele está fazendo um curso de teologia. Então, não é simplesmente: o cara tem um jeitinho de pastor, nós vamos colocar a mão e vamos consagrar. Pelo menos, enquanto eu for pastor aqui, eu tenho essa responsabilidade. Por quê? Porque eu acredito que os princípios do Senhor são princípios elevados, que se estabelecem para nós. Então,
Nós vamos falar muito essa palavra no livro de Provérbios, então eu já quis colocar aqui, não faz parte da mensagem, mas uma definição medíocre, né? Vocês já me ouviram falar muito sobre mediocridade. Essa é uma palavra que foi introduzida no meio evangélico por um autor chamado Charles Swindoll. O Charles Swindoll, estudando o livro de Provérbios, e ele, em vez de usar a palavra loucura, ele falou assim, parece que Salomão está querendo traçar uma linha entre mediocridade e não mediocridade, loucura e sabedoria. Tá? Então, mediocridade é uma pessoa sem criatividade, sem originalidade, banal, projeto medíocre. A definição do hebraico é medíocre, é uma pessoa que não tem habilidade. Guarda essa palavra, habilidade, que é a proposta do livro de Provérbios para nós hoje. Mas o que mais queremos na vida a não ser sabedoria, né? Nós estudamos, nós lemos, nós buscamos. Se você é um cara que gosta de ler, você escuta sobre alguém falando, né? Que nem um livro famoso aí que vale a pena ler, Nação Dopamina, né? Dessa autora que fala muito sobre a questão da sociedade atual, busca de prazeres, a questão de querer existencialmente viver quase com um pensamento hedonista, né, o aqui e agora, mas sem valores. E é interessante, abrindo um parênteses, essa autora ela coloca o seguinte, olha, o problema da sociedade contemporânea é o excesso. Nós temos tudo fácil, tudo legal. Tá? Uma escola agora nos Estados Unidos fez uma questão bacana, 21 dias sem celular para os adolescentes. E o final da pesquisa é fantástico, porque aí eles tiveram que ler clássicos. E a coisa foi de um jeito fantástico. Por quê? Porque às vezes nós queremos a sabedoria por indicação. Então, já que é por indicação, vamos pegar aquilo que Salomão está colocando. E Salomão começa a querer responder esta pergunta. Por que nós queremos sabedoria? Bom, queremos sabedoria para viver, queremos sabedoria para não errar. Porque essa sabedoria aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre ela, e todo o capítulo 1 e capítulo 2, até o capítulo 9, você vai ter um jogo de palavras no hebraico entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Para quem não sabe, o judeu messiânico, ele pega a Bíblia dele no hebraico, risca a palavra sabedoria, conhecimento ele deixa como vida existencial. Então, e coloca no lugar da sabedoria o Messias. Aquele que busca o Messias tem vida existencial. O capítulo 2, levantei de madrugada e fui buscar nas praças da cidade. Quem já leu o provérbio? Eu estou colocando com as minhas palavras. Fui buscar nas praças a sabedoria. Quando eu encontrei a sabedoria, eu encontrei o conhecimento. Na cultura messiânica é quando eu encontrar o Messias, ou quando eu encontrei o Messias, eu encontrei a minha razão existencial. Meu amado, essa é uma palavra muito forte dentro do livro de Provérbios. A minha razão, a nossa razão existencial. Em resumo, é por que nós existimos. É a pergunta dos filósofos. Desde Tales de Mileto, Platão, Sócrates, Kierkegaard, Nietzsche, tá? Heidegger. Então, você pode pegar uma soma de filósofos existenciais, tá? Contemporâneos, antigos, não, todos eles sempre quiseram responder essa pergunta. Por que nós existimos? Tanto é que a base da filosofia é tentar responder quem somos e de onde que nós viemos, nesse quem somos, e para onde que nós vamos. Quer entender se nós não somos uma abelha, né? Como diz um filósofo, será que nós não somos um passarinho, ou uma borboleta, desculpa, que sonhamos que somos humanos, né? É uma borboleta, ou somos humanos sonhando que... E assim vai essa confusão mental, porque é a tendência ou a crise da humanidade de querer responder por que eu estou aqui, por que existe a minha existência. Salomão abre o seu livro com uma dica para vivermos acima dessa mediocridade contemporânea. Ele já começa dizendo, e é interessante que ele não vai falar diretamente na sabedoria, no versículo 7. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Salomão começa dizendo o seguinte: aonde está a tua paternidade? Ouve, ó filho, o conselho do seu pai. E Salomão com certeza disse isso, que se você for em Crônicas, capítulo 29, você vai ver que Davi no leito de morte, chama Salomão, e Davi pega nas mãos de Salomão, estou imaginando assim, tá? E fala assim: meu filho, se você quer ser um bom rei, estou colocando com as minhas palavras, tá? Se você quer ser um bom rei, se você quer ter sucesso na vida, conheça, olha que coisa tremenda, o Deus do teu pai.
Quantos pais aqui podem segurar nas mãos dos seus filhos e dizer: meu filho, conheça o Deus do teu pai? Salomão sabia dos erros de Davi. Salomão sabia de Absalão. Salomão sabia de todas as coisas. Quando Davi convida ele para conhecer o Deus que ele conheceu, Davi não estava olhando para o pecado, mas para a redenção. É como se Davi estivesse aqui hoje e ele falasse assim: ó, meu filho, entenda o que é esse memorial. Entenda o que é o comer do pão e o beber desse cálice. Porque é isso que eu quero que você entenda. Eu era um pecador. Tanto é que ele fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Mas ele também conheceu um Deus de livramento, um Deus presencial, um Deus que trouxe alegria. Então, quando nós colocamos isso, talvez o que Salomão estava querendo dizer: filhos, aonde está a tua paternidade? Honre a vida dos teus pais. Eu louvo a Deus por algumas pessoas que já passaram pelo meu ministério. Em que sentido que eu honro? Eu tenho vários pastores fora, alguns conhecidos, outros não, que já foram meus discípulos. O mesmo contei a semana passada, um que está em sucesso agora, vamos usar esse termo, por causa do podcast dele, né? No Dizescope, ele conta como é que ele foi discipulado. Mas aonde que eu quero chegar? Não é isso que me alegra. Sabe o que me alegra? Saber que eu consegui transmitir o meu coração para essas pessoas. O meu sonho é que tanto o José quanto o Guilherme, que eu vejo potencial nos dois pastoral, tá? Meu sonho para o Mali, que ainda não morreu, né? O sonho, não sou John Lennon, o sonho não acabou, tá? Que o meu coração passe para essas pessoas. E qual que é o meu coração? Ame a tua esposa. Viu, Guilherme? José está em viagem. Ame a tua esposa. Cuide bem dos seus filhos. E não se esqueça de orar. Não se preocupe com leituras, e aí para todos os pais, não se preocupe com leitura, livros teológicos, não. Tenha uma vida dobrada diante do Senhor. Mais vale uma vida dobrada diante do Senhor do que uma vida dobrada diante de livros. Então, esse é o segredo, a dica para viver acima da média, acima de toda e qualquer mediocridade. Adquirir conhecimento não é o mesmo que se tornar sábio. Então, Salomão faz essa diferença. Tem muitas pessoas que são sábias, tá? Mas elas não têm o conhecimento, e muito menos a sabedoria que ele está falando. Então, aqui você pode achar um pouco estranho, mas ao longo desses domingos nós vamos estar desenvolvendo essa diferença. Está falhando? Eu estou vendo piscando aqui, não estou sabendo porquê. Achei que era efeitos especiais que vocês estão fazendo, hein? Tá? Então, nós precisamos entender o que a palavra de Deus está dizendo. Olha só, nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, torne-se louco para poder ser sábio. Parece estranho, né? Mas o que Paulo está falando? Assim, olha, a loucura que eu estou falando, porque para aquele povo de Coríntios, a loucura era o evangelho, como até hoje para algumas pessoas é. O evangelho, você está sendo santo, você não trai a tua esposa, você está sendo fiel aqui, você está se comportando ali, você está fazendo, você é louco, você dá 10% para a igreja, você é louco, tá? É isso que o mundo está colocando. Para que viver nessa questão, né, quase presa, castrada? Marilene Chauí, uma autora que eu gosto muito, apesar dela ter um pé num lugar que eu não concordo, tá? Mas ela tem um livro que ela fala assim, ela fala nesse livro, o maior sistema castrador do mundo é a religião. Quando me falaram isso, tá? Todo mundo escandalizou. Eu falei, não, ela está certa. Essa religião que impõe, essa religião cheia de dogmas, essa religião que não fala de um Cristo vivo, essa religião que não fala que você pode estar numa academia e louvar a Deus, você pode estar talvez em alguma situação X ou Y e louvar a Deus, porque é aqui que está a bênção. Então isso para o mundo vai ser loucura, mas não para o mundo espiritual, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E aqui Paulo fala, vamos ver o final das coisas, mais ou menos isso. Então a Bíblia nos conta acerca de Bezalel, gosto muito desse personagem. Amado, você sabia que uma das cortinas do templo era feita, ela tinha 3 camadas, quatro ao todo, mas a 4ª camada era feita com pele de golfinho. É uma pele difícil de você mexer e costurar, precisa de uma habilidade imensa. Esse cara era um pedreiro.
no Egito. E no meio do deserto, Deus traz para ele habilidade. Para Salomão, guarda essa palavra, gente, habilidade. É isto que para Salomão é a verdadeira sabedoria. Mas ela começa não com leitura, não com curso de psicologia existencial, comportamental, de coaching X ou Y. Ela começa com uma questão que ele vai apresentar. Que nós já vamos estudar essa palavra, que é o temor ao Senhor. Então, a sabedoria que Salomão recebeu de Deus lhe trouxe habilidades para prosperar Israel. Período do reinado de Salomão, tanto é que existem lendas, né, das minas do rei Salomão. Quem aqui que já não ouviu esses clássicos da literatura, tem até um autor que escreve, porque foi o reinado mais rico, mais próspero, tanto próspero que as pessoas de fora, reis de fora, iam até Jerusalém para conversar com Salomão e dizer, cara, como é que você consegue administrar? Como é que você conseguiu fazer paz, aliança com todos os teus inimigos? E como é que você conseguiu, além de fazer aliança com eles, fazer com que eles te dessem tributo? Que é o que acontece, meu amado, quando vem aquela cena da construção do templo. Salomão fala assim, eu preciso de uma quantidade X de madeiras. Simplesmente mandam para ele. Aí eu também preciso de uma quantidade X de homens que saibam mexer com tal coisa. Reinos ao lado, na construção desse templo, ofereceram. Até próprio a história de Rainha de Sabá, que é famosa, na relação com Salomão, ela foi lá para conhecer os segredos de Salomão. Habilidade, presta atenção, meu amado, e toma posse se você é cristão. Não precisa ser pentecostal, só se você é cristão. A habilidade que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida, vai nos capacitar a fazer tudo o que nós formos fazer por excelência. Isso não é o pastor que está falando, isso é bíblico. Então, se eu for costurar, eu vou ser a melhor costureira. Se eu for ser um sushi man, eu vou ser o melhor sushi man. Se eu for ser um mecânico, vou ser um jogador, eu vou ser o melhor, o que eu for fazer. Porque essa habilidade virá do Senhor. É isso que o livro de Provérbios fala, e porque ele é tão usado hoje nas questões motivacionais. Sim, Deus quer nos habilitar, meu amado. Deus não é um Deus sacro, preso na igreja. Ah, Senhor, eu estou com dificuldade no meu casamento. Problema teu. Ah, Senhor, eu estou com dificuldade em que profissão que eu escolho. Problema teu. Ah, Senhor, não existe isso. Você vai ver daqui a pouquinho que Deus trabalha na minha e na sua individualidade. Então, a sabedoria que Salomão está apresentando está vinculada a isso. Por isso que o primeiro versículo que nós vamos estudar, e nós vamos estudar 4 domingos, ou 3, porque o último é o culto do amigo. A palavra temor, tá, no hebraico, ela é a palavra irat, que significa reverência, adoração, reconhecimento. Mas se você tirar, meu amado, que dá esse iota, se você tirar esse pontinho, vira medo. Já viu quando Jesus falou que nenhum pontinho será tirado da minha palavra? Era isso que ele estava se referindo. O hebraico é muito rico aí. Você tira uma coisinha, muda totalmente a palavra. Por isso que muitas pessoas confundem temor com medo. Nunca, em nenhum momento nas Sagradas Escrituras, existe a expressão, ou a tendência, ou qualquer coisa que direciona eu e você a termos medo de Deus. Temor de Deus é reverência. O que é reverência? Saber que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Eu posso ter habilidades, mas eu vou reconhecer que essas habilidades vêm do Senhor. Eu posso ser um excelente profissional, mas eu quero reconhecer que essa excelência vem do Senhor. E por isso que eu adoro. Então eu venho aqui, independente do que vai ser tocado no louvor, tá? Eu venho aqui para, junto com os músicos, adorar. E essa adoração é fruto e é resultado de uma experiência minha com o Senhor. Deve ser assim. O culto, nós precisamos entender isso. O culto é feito por nós. A liturgia é só uma direção. As músicas que o Guilherme escolhe é uma direção. A mensagem que eu estou pregando é uma direção. Mas o culto tem que ser feito por nós. Por isso que eu adoro. E por último, meu amado, eu amo essa expressão. Temor a Deus é reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Aí entra um pouco na adoração, mas é gratidão. Você não tem como reconhecer sem ser grato. Sem ser grato. Você começa a olhar certas expressões. Eu não sei como que você lê a Bíblia. Às vezes tem momentos que eu leio a Bíblia com uma caixinha de lenço do lado. Porque há algumas coisas que mexem tanto o meu coração que eu choro.
Você vê, Deus, que profundidade do teu amor, que profundidade da tua graça. Sabe por quê, meu amado? Vocês não me conhecem, mas Deus me conhece. Vocês não sabem quais são as minhas falhas, mas Deus sabe quais são as minhas falhas. Mas sabe uma coisa que vocês sabem, e eu também sei? Que Deus me ama. Que Deus me ama. E é isso que eu e você precisamos estar colocando em reconhecimento. Então, um temor de Deus nos dá a sensibilidade, sim, você reconhecer, você adorar. Quanto mais você adora, quanto mais você entende, mais sensível você vai ficando e caminhando para as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um momento, meu amado, eu me lembro de uma palestra que eu dei há anos atrás, isso foi anos mesmo, tá? Que eu usei nessa palestra o exemplo do micro-ondas. E eu falei assim, olha, nós estamos criando uma sociedade imediatista. E eu brinquei até, eu já falei aqui algumas vezes, eu sou do tempo que fazer pipoca, você tinha que colocar numa panela e esperar ficar batendo na tampa. Aí tirar a tampa e a 3 caía para fora. Tá? Eu sou do tempo que a coisa tinha, agora tem air fry, agora tem 1 minuto, a pipoca está pronta. Quando surgiu isso aí, tinha surgido também os pratinhos descartáveis. Eu falei, gente, eu tenho medo, eu falei na palestra, eu tenho medo que a nossa próxima sociedade ou geração vai ser uma geração imediatista que não vai saber esperar, já entra no emprego, já quer saber quando que é as férias, né? Já começa, eu quero agora, no primeiro salário já quer comprar o carro e a casa, não tem projeção, planejamento, não tem nada, é uma sociedade imediatista, mas também uma sociedade descartável. Os relacionamentos são descartáveis. Meu amado, se Deus abençoou o teu casamento, não desista dele. Ah, mas o senhor não conhece meu marido. Nem quero. O senhor não conhece a minha esposa, também não quero. Você acha que eu e a Ângela não temos dificuldade? E eu vou dizer uma coisa para você, o mais chato em casa sou eu, não é ela. Agora, falando a verdade, eu sou o mais chato. Nós temos dificuldades. Só que nós temos um propósito diante do Senhor. E é isso que faz toda a diferença e toda a estrutura. Então, nós precisamos olhar para isso e dizer, Senhor, como que eu me torno sensível às suas coisas? Nessa sociedade do descartável, meu amado, nós temos hoje uma sociedade de beduínos da fé. A Júlia só não nasceu aqui na igreja porque não tinha culto naquele dia. O Guilherme está há quanto tempo aqui comigo? 33? 23 anos. Eu posso pegar outras pessoas. Mas essa conta, hoje, não está fechando para muitas pessoas. São os famosos beduínos da fé. A igreja do sucesso qualquer, a igreja dos riscos qualquer, a igreja isso. Não tem problema nenhum. Se é Deus que está te levando lá. Então, nós estamos vivendo uma sociedade também dos desagrejados. A CEPAL fez uma pesquisa no ano passado, o número de desagrejados está aumentando. E eles entrevistaram uma média de 100 pessoas por regiões no Brasil. Pegar a região sul, pegar a região não por cidade, 100 pessoas, aleatoriamente. E todas elas estão chateadas com a igreja, não achei uma igreja perfeita. Não, eu sou de Deus. Meu amado, todos nós somos. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sei disso, mané. E nós somos mesmo, glória a Deus, é por isso, cara. Mas eu quero que você entenda que a comunhão dos santos, ela é importante. E aí nós vamos entender isso. Então, como que nós vamos entender? Eu macetando aqui? Eu falando aqui? Meu amado, se tudo que eu falasse aqui fosse praticado, nós teríamos uma igreja santa, me desculpa falar isso, santa, que ora de madrugada, que lê a Bíblia, que não falta em nenhuma atividade, dizimista, e que tem consciência de que daqui a pouquinho a trombeta vai tocar. Então eu sei que, às vezes, o que eu prego aqui não, é ideia do pastor. Continue achando que é ideia do pastor. Eu não estou colocando um peso, mas nós precisamos pensar nessa sensibilidade. O temor que José tinha a respeito de Deus fez prosperar em qualquer lugar. Pensa num cara que foi próspero, na casa, no poço, na casa de Potifar, na cadeia e depois no templo. Porque a bênção de José estava no temor que ele tinha de Deus. Quando ele é tentado pela mulher de Potifar, ele poderia dizer, Deus me abandonou, por que Deus deixou meus irmãos fazerem isso comigo? Eu estou de mal com Deus. Ele poderia. E não pensem vocês que a mulher de Potifar era uma mulher feia. Porque pela posição de Potifar, ele escolheu a mulher. Tá? Então não era uma mulher feia. Podia ser flamenguista, né? Mas feia ela não era.
Cadê o Anderson? Está lá. Então, quando você começa a olhar para essa questão, ele fala, não posso pecar contra Deus. Ô, mané, na boa. Não, estou com mané hoje, hein? Na boa, cara. Deus não está te vendo, não. Pode pecar. Talvez era isso que eu e você poderíamos pensar. Mas ele fala, eu não posso pecar contra o meu Deus. Sabe por quê? Ele sabia que mesmo naquela situação, mesmo se ele entender, Deus estava presente. Então a moeda do reino, presta atenção nisso aqui, meu amado, não é uma barganha. Então vamos colocar valor, mas eu coloquei a moeda. A moeda do reino é interesse. Sim, interesse sim. Eu quero a salvação. Eu quero viver na Nova Jerusalém. Eu quero ser abençoado. Ah, pastor, esse ser abençoado aqui é do pessoal. Meu amado, para com isso, então joga fora metade da Bíblia. A palavra de Deus fala, onde pisares a planta dos teus pés, eu vou te abençoar. Eu estarei contigo abrindo as portas fechadas. Eu vou trazer tesouros para você. Mas claro que a palavra de Deus também fala do outro lado. Então parece que uma hora eu sou o pastor meio dicotomo, né? Uma hora eu falo que a teologia da prosperidade é assim, e outra hora a reformação do evangelho é assim. Não, eu prego um equilíbrio. Se você pegar todas as minhas mensagens que estão no YouTube, você nunca vai me ver falando contra a teologia da prosperidade, mas mau uso da teologia da prosperidade. Porque também a questão reformada, ela pode ser uma castração. Porque coloca um peso, o movimento pietista do século XVI foi isso. Foi uma coisa castradora, você tem que fazer, você tem que viver, você não pode, o mundo jaz no maligno. E as pessoas ficaram só a igreja. Aí depois vem o quê? Os outros movimentos, aí entra naquele movimento que quase acabou com a igreja, que é quebra de maldições, que é bênção, que está na Bíblia. Mas o exagero dessa mentalidade trouxe as pessoas a falar mais de demônio. As pessoas, ninguém via anjo, via só demônio. Então, nós precisamos buscar esse interesse, sim, pelas coisas. Prioridades. A moeda do reino é prioridade. Talvez muitos aqui gostariam de estar em casa descansando, mas estão aqui. Isso é uma demonstração de prioridade. Não, eu quero estar na casa do Senhor. São prioridades. Quais são as minhas prioridades? Santidade é prioridade. Santidade é dizer, a minha alma quer isso, o meu coração quer isso, o meu velho homem, seja o que você vai chamar, velho homem, carne, ok, quer isso. Mas eu falo, não, mas não é isto que Deus tem para mim. Santidade é isso. Santidade não é você ficar de joelho no milho, orando, ir para um monte de madrugada, fazer campanha com o profeta X, profeta Y. Não, santidade é você simplesmente dizer, não é isso que Deus tem para mim, e tomar um posicionamento, ou em outras palavras, criar vergonha na cara. Quais são as nossas prioridades? Prioridades, meu amado, nos dízimos, sim. Pastor, por que o senhor está falando? Porque eu tinha uma expectativa para o mês de dezembro, não foi, não chegou. Amém. Graças a Deus, o pastor sempre trabalha com uma gordurinha ali, vamos chamar isso de uma expressão. Mas aí você fala assim, será que houve bagunça no salário de vocês? Então, não é um peso, por favor, meu amado, é uma questão de você entender, se isso aqui é prioridade, e o Senhor estabeleceu, eu vou ser fiel, não por causa do pastor Silas, mas por causa daquilo que Deus estabeleceu. E por último, posicionamento. Uma vez, a Doraci falou assim, pastor Silas, eu nunca vi um homem falar tanto em posicionamento, e eu amo essa palavra, ela disse, né? Eu falei, Doraci, eu nunca vou deixar de falar sobre posicionamento, porque é o segredo da caminhada cristã. Posicionamento é que nos traz. Ou seja, esse temor nos levaria a entender a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, para vivermos acima dessa mediocridade. Vamos colocar a palavra no hebraico, para vivermos sem habilidades que Deus quer nos colocar. Meu amado, Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você seja um homem de sucesso, não para sair na revista Forbes, ou sair na Destaque de Uberlândia, ou simplesmente você chegar com um carrão importado e dizer, olha o carrão dele. Não. Deus quer que você tenha do melhor aqui, mas que você saiba que esse melhor veio de Deus. Que a tua inteligência, a tua capacidade, o teu insight para pegar as coisas que ninguém pega, a tua agilidade para fazer programação, a tua agilidade em qualquer área que você for exercer, essa habilidade você fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio, meu amado, numa igreja rica e próspera, tanto nas questões materiais, quanto nas questões espirituais. É claro,
Se eu tiver que escolher, eu prefiro as questões espirituais. Eu prefiro caminhar. E nós, no começo da Monte Hebron, meu amado, não pense que foi fácil. Pagar o aluguel como nós pagamos, hoje esse imóvel é nosso, graças a Deus, mas até chegar aqui, a coisa foi muito difícil. Mas eu preferi uma igreja que estava sendo moldada naquilo que nós acreditávamos, eu e a minha casa, no temor do Senhor, na provisão de Deus, no mover de Deus, para dizer, olha o que nós temos aqui hoje, porque Deus é fiel. Temor de Agar, desperta o coração de Deus. Você já viu esse texto? Vamos só fugir, porque nós estamos dentro da palavra temor, nós não estamos saindo não, tá? E eu gosto de pregar na Bíblia. Está lá Agar, vocês conhecem a história, né? Ela está fugindo da casa de Abraão, porque Sara botou ela para fora, e ela com medo de morrer, ela está fugindo, depende no meio de um lugar, se ela para, começa a chorar, aí chega um anjo, que ali no hebraico a expressão é o próprio Jesus. Então sim, o próprio Jesus apareceu ali, é uma expressão no hebraico. Tá? E o próprio Jesus, ou se quiser colocar Deus, então vamos colocar, o próprio Deus apareceu ali, porque não é um anjo, foi Deus, ou é o Pai ou foi o Filho. Como o Pai e o Filho é um só, então tanto faz para nós, não é mesmo? Então aparece lá e fala assim, eu vi o teu sofrimento. Meu irmão, já pensou você de madrugada orando, questionando, ou talvez você em qualquer hora do dia questionando, numa situação difícil, e você escutar isso de uma voz audível chegar para você e falar, eu estou vendo o teu sofrimento. Eu vou agora entrar na sua causa. Irmãzinha, agora que é a hora do aleluia. Brincadeira. Vocês estão entendendo isso? E você sabe o que Deus fala para Agar? Volta para casa de Abraão. Deus, o senhor está brincando, né? O senhor falou que o senhor viu o meu sofrimento. Agora o senhor está me levando de volta para o meu sofrimento. Sabe o que Deus queria dizer? Você saiu como fugitiva. Eu quero que você saia pela porta da frente. Meu amado, ninguém aqui vai sair de um emprego para um melhor pelas portas dos fundos. Nós cremos no mover de honra. Nós não vamos sair pelas portas dos fundos em nenhuma situação. Nós vamos sair pela porta da frente naquilo que Deus estabeleceu para nós. Tá? Então Agar volta, aí numa conversa de Sara com Abraão, fala assim, despede ela. E aí Abraão abençoa ela financeiramente para ela seguir a vida. Vocês estão entendendo? O temor de Deus de Agar era tão forte e ela nem tinha, porque ela aprendeu na estrutura de Salomão, como Ruth aprendeu na estrutura da sogra. Porque às vezes o nosso testemunho muda um lar. O nosso posicionamento muda um lar. E nós precisamos entender essa verdade. Eu vi suas lágrimas. Eu vi suas lágrimas. Meu amado, não fazemos parte dessa massa. Deixa o Zé Ramalho cantar isso quantas vezes ele quiser. Você que faz parte dessa massa, não, deixa ele cantar. Nós não fazemos parte dessa massa. Nós fazemos parte de um povo escolhido. Nós fazemos parte de um povo selecionado. Não uma visão calvinista de eleição. Nós fazemos parte de um povo que Deus sabia que hoje eu estaria aqui pregando essa mensagem e você estaria aí ouvindo. Você não foi predestinado. Você não foi eleito. Deus não tem mãe, né? Então ele vai dizer, meu pai mandou escolher, Jesus, né? Esse daqui, você vem para o céu, você vai para o inferno. Não, pai. Não existe isso. Essa coisa quase desestruturou o movimento protestante, que até hoje tem gente que briga por causa disso. Eu sou cristão, e eu entendo que naquela cruz Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitaram. Sabe aquele aniversário que você faz, e você convida 50 pessoas, mas você tem a onisciência, e você sabe que no dia do aniversário vai só 30. Besta de você de comprar 50 lembrancinhas. Você vai comprar só 30. As pessoas vão dizer, você vai passar vergonha, porque você convidou 50, você só tem presente para 30. Você vai dizer, mas eu vi, e eu sei que serão só 30. Só que Deus tem algo mais. E Deus fala assim, eu sei quem serão esses 30. E eu vou colocar os meus anjos para cuidar desses 30. Porque eles optaram, eles fizeram uma escolha. Isso é eleição. Você está aqui por uma escolha, meu amado. Nós não fazemos parte de uma multidão
alienado que está tentando, dando soco em ponto de facas, né? Matando um leão por dia, apagando incêndio. Nós não fazemos parte desses refrões contemporâneos. Nós fazemos parte daquele povo que diz, que o Guilherme falou aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos olha em nossa individualidade. Se tem uma coisa que eu amo em Deus é isso. Ele não é no varejo, né? Olha para todo mundo igual. Não. Ele olha a minha individualidade, ele olha a sua individualidade. E por isso que ele sabe quais são as nossas limitações. E por isso que com amor ele trabalha nas nossas limitações. O nosso problema é o desejo, ou a cobiça pelas coisas fúteis e pecaminosas. Nosso problema sempre vai ser esse. Coisas pecaminosas, nós já sabemos, a Bíblia está cheia, mas coisas fúteis. Às vezes, meu amado, o Instagram, entenda bem o que eu vou falar, viu? O Instagram pode ser uma coisa fútil na sua vida. Às vezes, acordar de manhã já ver, pode ser uma coisa fútil. Às vezes, as nossas prioridades são fúteis. Porque, às vezes, nós não paramos para descansar nem a mente. Nessa agitação, nós não sabemos, às vezes, o que é ficar sentado. Tem pessoas que não conseguem ficar. Se ele tem TDAH, tudo bem, tá, gente? Mas se ele não tem, não consegue ficar sentado 5 minutos. Ou ele fica mexendo o pé, o TDAH sim, mas tudo bem, mas tem gente que não consegue se aquietar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é você ficar amarrado, não consegue se aquietar. Porque nós estamos vivendo uma sociedade de giro, de fazer, as coisas precisam acontecer. O princípio que quebramos, meu amado, presta atenção nisso. Essa frase veio de madrugada para mim. O princípio que quebramos pode nos quebrar. Comunhão, fazer parte de uma estrutura com os santos, ter uma vida de santidade, ser dizimista, tudo isso, meu amado, são princípios. O princípio que quebramos pode nos quebrar. Isso é algo que eu e você precisamos entender, compreender e nos posicionar em Cristo Jesus. É o princípio do conhecimento, o temor. E aqui vem essa palavra dadat, ou dadar, né? Que é conhecimento, percepção, olha que coisa linda, habilidade. Dadar, habilidade. Deus quer trazer habilidades para a minha vida e para a sua vida. Toma posse, meu amado. Isso aqui não é uma mensagem triunfalista, nem para... Toma posse. Deus quer trazer habilidades. Em quais áreas que Deus vai trazer habilidades? Não sei, na sua área. Se você não vai mexer com mecânica de carro, não vai pegar habilidades ali. Peça naquilo que é a sua área. Às vezes nós precisamos... É que nem uma vez eu brinquei, lá na Cesária vi uma pessoa, pastor Estilo, eu estou orando para Deus te abençoar. Eu falei, não ora para Deus me abençoar, não. Aí a pessoa até se assustou. Eu falei, não ora para Deus me abençoar, não. Porque bênção é filho, eu não quero mais, já tenho 2. Dê nome à bênção. Ela assustou, como assim, pastor? Dê nome à bênção. Eu estou orando para Deus te abençoar na área X, área Y, né? Estou orando para Deus te abençoar. Dê nome às bênçãos. Às vezes nós falamos, Deus abençoe a minha vida. Deus, joia, aonde? Em que área? Bartimeu não chegou, Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer. Não, eu quero ver. Por isso que eu amo Bartimeu, vocês sabem disso. Quase sempre eu jogo e trago esse indivíduo para as mensagens. O cara sabia o que ele queria e ele falou, eu quero isso, Senhor. Então, vamos buscar essas habilidades. Precisamos de conhecimento para lidarmos com os nossos limites. Precisamos de habilidade, vamos falar assim, para lidarmos com os nossos limites. Tá? Você fazer um jejum, nós estamos em jejum, não sei quem está fazendo, tá? Nós estamos em jejum de 12 dias, ok? Não sei quem está fazendo as orações, não é cobrança aqui, mas, rapaz, você já tentou ficar sem açúcar? Até o limão fica doce. Você vai numa percepção, meu amado, que salada de fruta com leite condensado é uma aberração. Você não consegue ver doce. Eu falei para a Ângela, eu não estou conseguindo ver doce. Mas que eu exagerei no meu panetone. Eu ganhei um panetone, assim, antes de começar o jejum, eu vou triturar esse panetone sozinho, viu? Comi sozinho o meu panetone. Mas vamos lá, nós precisamos aprender a lidar com os nossos limites, porque não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos conhecer, precisamos discernir os tempos e lidar com as nossas emoções. Discernir os tempos, meu amado. Dia 24 de dezembro de 2024, foi aberta uma porta no Vaticano, que é aberta em 50 anos. A diferença é que desta vez ela foi aberta com uma chave da Idade Média,
que os templários, né, que a mãe de Constantino criou uma fábula. Mas enfim, que é a porta do perdão. Por isso que o Papa ou a Igreja Católica está falando o ano do perdão. Tudo é perdoado, tudo é válido. Essa porta foi aberta no dia 24 para que o ano de 2025 seja um ano, tudo é aceito. Todo mundo Deus ama todos. Jesus morreu na cruz por todos. E aí é um passo para aquilo que a palavra de Deus fala, da igreja única. Todo mundo é irmão. No dia 15 de janeiro deste ano nós teremos alinhamento dos planetas. Já tivemos alguns, mas neste ano nós vamos ter um alinhamento diferente. Quem gosta de astronomia, né, já deve ter pesquisado, o Guilherme é fã, tá? E acontece exatamente no momento que Israel está em guerra. Você lembra quando Jesus falou, quando a figueira der o seu fruto, presta atenção nesses sinais. Para aí, pastor, não. Março nós teremos uma lua cheia, ou vermelha, como nunca tivemos, e ela vai pairar bem naquela região do Oriente Médio, onde faz a bifurcação das colinas de Golã, vai ser bem visível ali. Ah, pastor, o que tem isso? Armagedon. Não estou dizendo que vai ser agora. Eu estou dizendo que são sinais. Sinais. Os céus proclamarão a glória de Deus. A glória de Deus é o Evangelho. O Evangelho, onde eu e você precisamos entender que somos pecadores. Então, o medo racional se esconde numa sabedoria mentirosa ou num conhecimento mentiroso. Veja os espias. Os espias mentiram, gente? Não mentiram. Tem gigantes lá. Tinha. Eles são guerreiros. Verdade. Não teve uma mentira que os espias contaram. Qual que é a diferença? Que Caleb e Josué olharam com temor as promessas de Deus e acreditou naquilo que Deus falou. Esta terra eu vou dar para vocês. Esse emprego é teu. Essa promoção é tua. Essa situação de prosperidade é tua. Deus só está me abençoando. Sim, mas eu quero o que é mais precioso. Meu carro, minha casa. Não. Deus não quer morar em condomínio. Deus não quer um carro importado. O que é mais precioso, vocês sabem a resposta. E todo mundo sabe a resposta. Mas por que nós não damos, que é o nosso coração? Por que nós não damos? Todo mundo sabe a resposta. Mas por que nós não damos? Alguém que já pensou? Mas vocês conseguem me reconhecer como Silas? Sim ou não? E agora, vocês conseguem me reconhecer como Silas? E por que nunca ninguém reconheceu o super-homem? Porque às vezes nós somos condicionados a ver o que nós queremos ver, meu amado. E isso é uma questão muito séria no mundo espiritual. Porque o mundo está bombardeando uma série de informações que são contra os valores da palavra de Deus. Então nós estamos vendo um monte de coisas que aí ninguém percebe. Mas é só o óculos que era a diferença? Capa vermelha, todo mundo podia botar. Cuidado quando a habilidade foge. A bênção de Deus está em Deus. A bênção está em Deus e não no lugar. Por isso o sábio teme ao Deus. É claro, meu amado, que a bênção não está aqui na mão de Hebrão. Eu tenho assim uma situação difícil, porque tem a verdade e uma outra verdade. Tem uma verdade é que existe uma bênção para cada igreja. Sim, existe. Eu entendo, é minha oração para essa igreja, são algumas bênçãos. Eu vou contar duas. Prosperidade profissional na vida de vocês. Tá? Estou falando de bênção. E casamentos felizes e estruturados, famílias felizes e estruturadas. Essas são as duas coisas que eu oro. Eu sei que tem aqui porque Deus me deu. Se a minha casa tem, os meus filhos espirituais vão ter também. Não estou querendo a pretensão de ser pai espiritual, mas biblicamente falando. Então isso aqui é oro. Então existe essa bênção na Monte Hebrão, joia. Mas existe uma outra bênção que os pastores manipulam. Se você sair daqui, você vai perder. Quando eu digo que existe essa bênção na Monte Hebrão, Deus não falou que se alguém sair daqui vai perder essa bênção. Não sei. É Deus que dá a bênção, não sou eu. Uma vez alguém falou, eu sou ovelha de tal pastor. Eu fiz assim, brincando, para ver se tinha marca ali, né? Que nem boi que tem marca do dono. Então, você é ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus. Então, o que nós temos de teólogos sem teologia, de pastores sem igreja, de missionários sem missão. Todo mundo quer ser missionário aonde? Em países sofisticados. Todo mundo quer ser levita sem ter uma vida consagrada no altar. Tem um livro do Watchman Nee que eu acho fantástico, né? Fantástico. Uma vez eu contei aqui, que o Watchman Nee falou assim, Deus não usa tijolo, Deus usa pedra. Tijolo é o homem faz o tijolo. Tijolo é um músico que é bom,
ele fez no conservatório, ele fez com especialidade com tal professor, ele é bom, mas é um tijolo. Deus não quer usar tijolo, Deus nunca construiu um altar com tijolo. Desde Êxodo, pegue pedras, levante pedras, sabe por quê? Pedras é Deus quem faz. Sabe onde que eu quero chegar com a minha linha de pensamento? Se você ainda não pegou, não é a tua capacitação humana que vai te fazer um levita, mas é se Deus te transformar em pedra, ou seja, Deus te formar, Deus te construir, e a construção de Deus é de dentro para fora. Então nós precisamos entender para viver isso aqui. Temor gera gratidão e nos leva a entender a aliança do Eterno. Uma das alianças é a ceia do Senhor. Meu irmão, no dia de ceia, cara, eu posso vir chorando, eu posso vir rindo, eu posso vir dançando, mas o meu coração tem que ter uma certeza: diabo, você perdeu, não existe nenhuma acusação mais, não existe nenhuma condenação mais, eu estou vivendo o novo de Deus, eu fui perdoado dos meus pecados, agora eu tenho que fazer a minha parte, eu quero viver em santidade. Mas há momentos que a gente fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas há momentos que nós temos que dizer: mas seja feita a tua vontade. O conhecimento das verdades da palavra de Deus nos leva a entender que não temos condenação e sim valores. Meu amado, o problema da igreja está aqui. Ela vai até o primeiro ponto aqui, ó. Nós entendemos que não temos condenação. Até nós, quando eu falei aqui, muita gente deu aleluia, e é certo. Mas sabe qual é o problema da igreja, não da Monte Abraão, em nome de Jesus? Não existe nenhuma condenação mais em Cristo Jesus. Amém. Mas o cara que era traficante, vocês concordam comigo que ele não pode mais ser traficante? Porque ele é uma nova criatura? A pessoa que oferecia o seu serviço na prostituição, ela não pode mais? E o cara que era mentiroso, ele também não pode mais? O cara que roubava não pode mais? Vocês estão entendendo? Não existe nenhuma condenação mais. Amém. Mas eu tenho novos valores. Porque às vezes tem igreja que para aqui na graça barata. É o evangelho maltrapilho, mal compreendido do Branham. É um excelente livro, né? Lindo livro, mas se você não tomar cuidado, você cai nessa. Não tem mais nenhuma condenação. Amém? Não tem mesmo, cara. Glória a Deus por isso, por estar ceia. É um memorial. Esse pão não vira o corpo de Cristo, nem um suquinho de uva vira o sangue. Não, é um memorial para eu parar e pensar: gente, olha o que ele pagou pela minha vida. E eu dizer: agora é a hora de eu criar vergonha na cara. E eu começar a me posicionar em Cristo Jesus. Meu amado, então busque sempre uma vida repleta da sabedoria do Senhor, para vivermos acima dessa mediocridade. Que nós possamos, nesses 2 outros domingos, porque o terceiro é o culto do amigo, que nós possamos meditar. Eu estarei pregando mais sobre Provérbios, e eu poderia ter falado o final do versículo, mas o tempo não daria, porque que é um louco? O que é um louco? Charles Brown tem uma definição para loucura, né? Só os loucos sabem, mas não é isso não é essa loucura que nós estamos falando. O que é o louco na palavra de Deus? Eu já te adianto o seguinte: o louco é aquele que vive abaixo dessa mediocridade, ou seja, na mediocridade. O louco é aquele que não presta instrução, não presta atenção às instruções do Senhor. Que nós não sejamos loucos. Paulo falou assim para Gálatas: idiotas, quem vos fascinou? Vocês ficaram nécios, ou seja, ignorantes, porque vocês ouvem a palavra e não praticam. E Tiago fala: pior ainda são aqueles que ouvem a palavra, depois saem da igreja, já esqueceu tudo que foi dito. Vivemos um período, o Guilherme já fez esse cálculo, não me lembro quanto que é. Ano 2024, eu preguei tantos números de sermões aqui, só eu, fora o Jussê, fora os cultos de quarta-feira. Por que a igreja contemporânea precisa todo domingo ouvir, sendo que a igreja primitiva ouvia uma vez só e vivia 3 meses aquilo que eles ouviram e praticaram? A igreja na China, a igreja na Etiópia, nós tivemos uma situação há pouco tempo atrás, agora na Etiópia, tá? A igreja nesses países onde o evangelho é sofrido, eles às vezes escutam uma mensagem, mas vivem e praticam toda aquela verdade. Que possamos buscar essa sabedoria para edificar a nossa família. Teu primeiro ministério é a tua casa. Teu primeiro ministério, não adianta você ser próspero, rico, pastor, presbítero, apóstolo, missionário, se a tua casa for desculpa a expressão, uma zona, uma bagunça.
Nosso primeiro ministério é com a nossa esposa, homens. Colocar a mão na cabeça dela, mesmo que a vontade de dizer, Senhor, tenha misericórdia dessa criatura. Mas dizer, eu te abençoo em nome de Jesus. Nossas mulheres são complicadas? São, meu amado. O único homem que pode reclamar aqui, viu, Elias? O único homem que pode reclamar aqui é Adão. Que Adão não escolheu a mulher, foi Deus que escolheu por ela. Você não. Não pode reclamar não, é Deus que escolheu, é você que escolheu. E assim vai para cada um de nós aqui. Fomos nós que escolhemos. Sabedoria para você abençoar os teus filhos. Os teus filhos são tua herança. Desde pequeno começa a profetizar, começa a declarar. E como eu nunca desista, eu não desisto. Porque eu sei o que eu coloquei diante do altar do Senhor. Busque sabedoria para ser próspero, ser rico. Você gosta de morar em condomínio? Amém. Você gosta de ter carro bom? Amém. Mas não esqueça de ser grato àquele que providenciou tudo isso. Busque sabedoria para vir na casa do Senhor, não porque é a igreja Monte Hebron, mas porque aqui você realmente sentiu e sente a presença de Deus. Amém? Pai querido, que essa palavra seja rema, seja verdade em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo.